Fala pessoal, tudo bem com vocês? Um prazer estar com vocês aqui novamente. Estamos aqui hoje para gravar mais um episódio do nosso Fortecast. E hoje com a gente um amigo, uma pessoa que a gente admira bastante, né? Já de uma longa data, Breno Antonelli. Opa, bacana, Ney. Legal estar aqui contigo hoje. Tamo junto. Prazer é nosso e a admiração é recíproca. Isso aí, pessoal. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história do Breno, né? Uma trajetória muito bacana, um rapaz muito estudioso, tem bastante conhecimento para compartilhar conosco aí. E é um bate-papo, a gente conhecer a sua história, conhecer também, poder aprender um pouco aí com as suas experiências também, né? E poder gerar também informação para você que está nos assistindo. Antes da gente começar a conhecer um pouquinho da história do Breno, vamos falar um pouquinho sobre o Fortecast. O que é esse projeto, de que se trata, né? Então, o Fortecast é um podcast semanal voltado para negócios, né? O objetivo aqui é trazer empreendedores, formadores de opiniões, pessoas com experiência nos mais variados segmentos, né? Desde a área de comércio eletrônico, marketing, na parte de humanas também, né? Para que venha trazer informação, conteúdo para te ajudar aí no seu dia a dia do seu negócio. Então, o grande objetivo aqui é gerar informação, gerar conteúdo para te ajudar no seu dia a dia aí como empreendedor. Por isso que é um projeto, né? um podcast voltado para empreendedores. Nem sempre quem vai estar aqui na bancada é alguém que empreende no sentido de ter uma empresa, de ter um negócio, mas é alguém que de uma forma ou de outra impacta, ou as suas ações impactam o dia a dia do empreendedor. Pode ser, como a gente já teve aqui, um professor de faculdade, que é um formador, né, de profissionais, tá? E hoje a gente está com o Breno, que tem um conhecimento muito bacana, como eu já falei antes, tem um conhecimento bacana também na área de marketing digital, então a gente vai poder bater algum papo sobre isso. Na parte também, a gente defende muito a ideia aí da questão do conhecimento mesmo pessoal, né? Do autoconhecimento, então o Breno vai poder somar um pouco com essas informações aí também hoje para a gente. Vou deixar um espacinho para o Breno se apresentar, falar um pouquinho da sua história, né, Breno? De onde começou, suas experiências, né? Para o pessoal que está nos assistindo aí, que ainda não te conhece. Bacana, vamos lá. Antes de eu me apresentar, Ney, quero só fazer um comentário sobre empreendedorismo. Bacana. A diferença do empreender com ser empresário. Realmente, o empresário é aquele que tem o CNPJ, tem a empresa, que gerencia as atividades da sua empresa no dia a dia. Já empreender é algo muito saudável, muito produtivo, muito bom para a sua família, para a sua pessoa, para a nação. E a gente pode empreender em todos os lugares. A gente pode empreender na CLT, a gente pode empreender na nossa casa, na nossa família, a gente pode empreender também com projetos sociais, o que também é muito bacana, né? Então, qual que seria a diferença do empresário do empreendedor? O empreendedor é aquele cara que tem uma ideia, que tem uma criação, algo novo, que ele quer tirar do papel, que ele sonha com aquilo, e ele acaba influenciando outras pessoas com aquela ideia e gera algo que entrega valor para o seu futuro cliente, para a sociedade, para alguém específico, de acordo com o público-alvo dele. Então tem essa diferença. O ideal é que o empreendedor também seja empresário e o empresário seja empreendedor. Com certeza. Isso daí casa muito bem, né, Ney? E a gente acaba tendo, né, Breno, situações, tanto para o empresário que não é empreendedor, né? Vai às vezes até rompendo aí na força, né? Mas tem muita dificuldade por não ter essa veia empreendedora. É verdade, a gente pode conversar um pouquinho sobre isso, mas então deixa eu me apresentar agora. Vamos lá. Meu nome é Breno Antonelli, eu sou imagem e semelhança de Deus, sou casado com a Ruana, tenho 2 filhas, a Estela de 4 anos, a Ayla, recém-nascida, está com menos de 1 mês. Sou filho da dona Geraldina, do senhor Jair, irmão da Larissa. E nessa veia do empreendedorismo, eu já tive várias oportunidades, várias experiências, vou compartilhar algumas com vocês aqui hoje. Mas, de modo geral, tenho 34 anos, sou católico, sou músico, tenho algumas formações em engenharia de computação, em marketing, gestão hospitalar. Mais recentemente, tenho me apaixonado pelo poder da mente humana, tenho estudado bastante a nossa mente, o poder que ela tem, e
inclusive foi uma das apresentações que o Ney fez. Isso me levou até a hipnoterapia, até a hipnose com uso terapêutico. A gente pode conversar um pouquinho sobre isso aqui hoje também. Assessoro no marketing digital a Ruana, minha esposa, o @dicas da Ruana. Isso daí me traz uma experiência legal no marketing de influência, que também é uma vertente bem interessante. Tenho alguns outros projetos, como por exemplo aqui a Sociedade, com o Varejo Forte, no qual eu sou o CEO, Chief Operational Officer, aquela pessoa responsável pela operação, pelo dia a dia da empresa. Acho que tem mais alguns aí, né, que eu esqueci no meio do caminho, mas a gente vai lembrando que a gente vai conversar. O currículo é extenso, é extenso. Inclusive, assim, para salientar, reforçar o que você já passou, né? O Breno, ele compõe também o grupo do Varejo Forte, há um convite nosso, justamente por esse perfil, por a gente já ter uma amizade, um conhecimento de longo tempo, e por a gente entender que seria de grande somatória com o projeto, com o do Varejo Forte, que é o que banca, que patrocina esse podcast, que hoje tem essa possibilidade de gerar essa informação para você. E o Breno compõe também a nossa equipe, né? O Varejo Forte, a gente não é o objetivo do podcast, mas o Varejo Forte trabalha com sistema para empresas, né? Te ajudando na parte, então, de tecnologia, né? De informatizar, vamos dizer assim, os processos, a gestão do seu negócio, tá? Então, o Breno também nos ajuda aqui com todo esse conhecimento que ele possui, né? Dentro do projeto também do Varejo Forte. Formações, Breno, então, você citou várias. A primeira, o grande pontapé inicial nessa área foi como engenheiro de computação? Engenheiro de computação, fiz engenharia de computação na Universidade Federal de Goiás. Foi aí que eu comecei nessa área, na área acadêmica. Depois eu fiz uma pós-graduação, MBA em marketing, fiz MBA em gestão hospitalar, inclusive trabalho na Vila São Cotolengo, maior hospital filantrópico do Centro-Oeste, um trabalho social muito bonito, um projeto também na Igreja Católica que vale a pena conhecer. E também MBA em hipnoterapia, como a título de graduação e pós-graduação são esses, né? Bacana, bacana. E aí, voltando já em paralelo com isso, a questão profissional também, como você já citou, você tem a ligação também de trabalho com a Vila. Isso. Foi sua primeira experiência como trabalho e atual ainda? Exato. Como carteira assinada foi minha primeira experiência de trabalho. Inclusive, eu presto serviço para a Vila há 15 anos. E ela me abriu muitas portas. Como eu comentei lá no início, a gente tem oportunidade também de empreender no CLT, na CLT. Sim, inclusive, é uma ótima oportunidade da gente começar a empreender. Geralmente em empresas mais maduras, como é o caso da Vila, já tem 70 anos de história, tem toda uma infraestrutura, isso nos dá uma base muito boa. Com certeza. Tanto daquela parte financeira, contábil, de marketing, a própria operação, dia a dia, né? De gestão de processos, né? Gestão de processos, gestão de projetos. Então, quando eu comecei ali a fazer a engenharia de computação, eu já comecei um estágio na área de TI, lá na Vila São Cotolengo, passei por outras áreas, outros setores. Hoje eu sou líder dos projetos da instituição, dos projetos da Vila São Cotolengo. Bacana. Então, para o pessoal entender um pouquinho dessa sua trajetória lá dentro da Vila, você iniciou como um estágio mesmo. Na época, então, não tinha um vínculo ainda trabalhista, né? O estágio, geralmente, ele não tem esse vínculo. E aí você foi galgando, depois se efetivou e foi crescendo? Exato. Depois do estágio, eu fui ser técnico de informática, depois analista de sistemas, depois gerente de TI, e assim foi fluindo essa trajetória lá dentro. Quantos anos, tá vendo? 15 anos. 15 anos. 15 anos como funcionário, mas como trabalho voluntário, eu estou na Vila 24 anos, há 24 anos. Isso é muito bonito, né? Mostra um outro lado do Breno também, que é essa questão social, né? Essa pegada também social, essa pegada por pessoas, inclusive essa paixão dele por essa área também do entendimento, né? Da mente em si,
eu creio que tem muito a ver com essa questão, né, Breno? Pela paixão, do cuidado, ajudar as pessoas também. Sem dúvida. A Vila, eu comentei que eu tenho 34 anos e mais de 20 que eu estou voluntariamente ali na Vila, frequentando a Vila. Então, ela fez parte da minha criação. Toda a minha adolescência eu passei lá dentro, junto com os pacientes que moram lá, o que a gente chama de carinhosamente de internos. A Vila cuida em tempo integral de mais de 300 pacientes que ali moram. E a Vila me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa lá dentro, não só uma profissão, mas o amor ao próximo, o cuidado do próximo, a importância da gente servir. E ela também me deu muitos presentes, inclusive a minha esposa. Eu conheci a Ruana lá na Vila, ela trabalhava lá também. Bacana. E a gente cruzou olhares ali no Ela corredor. trabalhava na área do hospital na época ou não? Isso, a Ruana, a primeira frente de trabalho dela foi como farmacêutica. Hoje ela é influenciadora digital. É verdade, digital, ela é formada em farmácia. Exatamente. Depois disso daí, depois que ela trabalhou na Vila, nós tivemos uma farmácia em sociedade e logo depois ela passou a ser influenciadora digital. Bacana. E dentro disso, Breno, assim, também para o pessoal ainda continuar nessa trajetória de sua história, o Breno é natural de Trindade? Como é que é? Chegou aqui ou já nasceu aqui? Como que é um pouquinho dessa pegada aí também? Vamos lá. Eu nasci em Pires do Rio, uma cidade que fica ali perto de Pameri, Caldas Novas. Sim. E eu morei lá por 2 meses e logo já fui para Piranhas, Goiás. Já está no norte, né? Na região sudeste. Sudeste. Tá. Para o rumo do Mato Grosso, ali pertinho de Barra do Garças. Lá eu morei até os 9 anos e dos 9 para cá mudei para Trindade. Aí eu morei sempre aqui. Passei um ano em Goiânia. Quando eu estava no terceiro colegial, fui estudar em Goiânia, eu morei em Goiânia. Então já é filho de Trindade. Sou filho de Trindade, já sou trindadense. Bacana demais, bacana. E dentro disso, em Trindade, você obviamente estudou, né? Frequentou vários comércios, teve várias experiências. Você se considera hoje um trindadense de coração também? É uma cidade que te abraçou, é uma cidade que você tem um carinho? Como que é a sua relação hoje com Trindade? Sem dúvida, Ney. Aqui a gente teve a oportunidade de fazer grandes amizades, constituir família, né? Então é uma cidade, Trindade é muito especial para mim. Uma curiosidade, eu mudei para cá por causa do Colégio Afonciano. Para estudar? Para estudar. Minha mãe queria que eu e minha irmã estudássemos em Goiânia e acabou que uma amiga dela veio antes lá de Piranhas para cá e falou, ó, tem um colégio lá em Trindade que compete igual para igual com os de Goiânia. E aí ela veio, conheceu o Afonciano, o professor Marcos Queiroz e se encantou. Estudei minha jornada toda ali do ensino fundamental e médio no Afonciano. É isso aí. Então, pessoal, para a gente entender um pouco mais, né? O Breno é uma pessoa da área de TI, formado em TI, mas que tem uma ligação muito grande com essa questão social, muito pela experiência dele ali do trabalho, do dia a dia ali na Vila São Catalém, que faz um trabalho muito bonito. E aí chegou um certo momento, pelo que a gente percebeu aqui, que houve também aquela, talvez uma mudança, uma virada de chave, que o Breno pensou em ir para a área da hipnose, que é uma das formações sua. Quando ocorreu isso, Breno? Para a gente entender, quando você falou assim, nossa, peraí, eu estou aqui em TI, tecnologia, mas e aí, está faltando algo? Teve isso? Bacana, teve sim. Antes de chegar na hipnose, teve uma ponte ali no meio do caminho, que foi o marketing. Sim. Deixa eu compartilhar com vocês essa trajetória. Acho que desde os 14 anos eu já falava, eu quero ser engenheiro de computação, gosto de engenharia de computação, gosto de tecnologia, gosto de inovação, é isso que eu quero. E eu fiz ali a minha graduação. Quando eu estava terminando, o professor, inclusive da matéria de empreendedorismo, de gestão de negócios, ele foi meu orientador do TCC e ele falou, gente, pelo amor de Deus, falou para a turma inteira, vocês já amaciaram o cérebro aqui o suficiente para vocês aprenderem tecnologia, mas agora vocês precisam aprender a conversar com pessoas. Então a gente ficou ali a graduação inteira fazendo conta e conversando com máquina, conversando com robô, conversando com computador. E isso deixa a gente muito frio. Inclusive, eu tive uma fase da minha vida que eu fui bastante frio, bastante desligado das relações interpessoais. E quando a gente é desligado da relação interpessoal, a gente também
é muito desligado da relação interpessoal ali, parte de dentro do nosso autoconhecimento, isso daí ficou sendo deixado de lado, né? Então, na hora que ele deu essa dica, ele falou, vai fazer algum curso na área de marketing, na área comercial, alguma coisa assim. Foi aí que, logo que eu terminei a graduação, eu já iniciei a pós-graduação no marketing e eu descobri um universo muito diferente, viu, Ney? Lá na parte da graduação, a maior parte eram homens, tinha uma colega do sexo feminino, acho que uma, duas, na faculdade inteira. É um curso muito dominado ainda pelos homens, né? Mudou um pouco recentemente, mas ainda é. Ainda é. E com todo esse distanciamento, essa parte fria, só conversando com máquina, um perfil, uma galera bem nerd. Inclusive, durante muito tempo eu fui, eu não sei se hoje eu posso considerar que eu sou também, mas é muito bacana as fases da vida que a gente vive, é muito importante. E aí eu entrei no universo do marketing e foi interessante porque a engenharia é exatas, né? Ou é zero, ou é um, é aquilo, e você tem que saber aquela teoria, você tem que transformar aquilo em prática, aplicar. Já na área do marketing, uma galera totalmente diferente, uma galera que não tem certo e errado, tem que experimentar, vamos fazer, vamos ver se dá certo. Lá eu conheci... O marketing trabalha muito em cima disso, né? Tentativa, testes, né? Não existe um modelo pronto, certo. Ele tem alguns padrões, mas você tem que testar o que se encaixa melhor naquela situação. Exato. Tem os princípios, as coisas que já foram testadas e validadas que você usa muito bem. Mas você tem que aplicar aquilo dali muito, né? Você tem que aplicar naquele público que você imagina que é seu público-alvo, depois você descobre que pode ser outro, que aquele produto que você tinha em mente só faz sentido para você, que as pessoas querem outra coisa, tem que ficar adaptando. Então tem muito dessa parte. E é um ambiente, é um contexto totalmente diferente, a forma de pensar, a forma de conversar, inclusive a parte de comunicação mesmo, no dia a dia, quando você ia fazer os trabalhos com os colegas. E eu percebi uma lacuna muito grande entre a parte de exatas e essa parte de humanas, a parte de relacionamento, a parte do marketing. O marketing explora muito nossos gatilhos mentais, as nossas emoções, né? E aí você começa a ver também que tudo que é feito tem um propósito atrás, né? Não é nada sem sentido, né? Tudo tem um sentido atrás. Exatamente. E eu ficava ali no meio desse fogo cruzado. Era da tecnologia, uma galera que conversava uma linguagem que não era a minha, e eu percebi que eles precisavam muito de usar a linguagem da tecnologia. E não era a praia deles, eles não tinham interesse naquilo, alguns não tinham facilidade, e já era a minha praia, eu tinha muita facilidade com aquilo. Então eu vi uma oportunidade de fazer uma ponte entre a turma da exata, a galera que ficava ali atrás do computador, fazendo a programação, definindo palavras-chave, definindo critérios, definindo regras das campanhas, dos anúncios, e a galera do criativo, a galera que estava lidando diretamente com as pessoas, né? E nisso daí eu já comecei um negócio. Eu comecei a atuar com tráfego pago. Trabalhei, se eu não me engano, de 2013 até 2018 com tráfego pago. E nesse caminho, o tráfego pago é um universo fantástico, abre muitas portas, inclusive atuei com muitas empresas aqui em Trindade, negócios locais que podem se beneficiar. Na época eu trabalhava com o Face Ads, que hoje é o Meta Ads da plataforma do Facebook e do Instagram. O que eu vou falar aqui vale também para o Google. Eu não tive experiência com o Google, mas sei que é muito válido. Para o negócio local é fantástico, porque você sabe exatamente quem está ali na região de 1 quilômetro em torno da sua pizzaria, na região de 2 quilômetros. Você pode anunciar para ele na hora que deu 7 horas da noite, na hora que deu 8 horas da noite, na hora que bateu a fome. Então, é um marketing muito certeiro. A gente tem ali o alvo e o Facebook, ele conhece muito bem a gente, o Mark Zuckerberg, dele, né? o Zuckerberg, os algoritmos conhecem muito bem a gente, tanto ali no Instagram quanto no Facebook. A gente entrega nossos dados ali o tempo todo, vai deixando rastros, né? Sim. E então, eu por essa facilidade de combinar a tecnologia, estava ali estudando marketing, foi essa área que eu resolvi atuar. Paralelo a isso, eu via que a Ruana tinha muita habilidade de vendas, tinha muita facilidade de falar em frente às câmeras, com microfone, vender. Tinha carisma. Carismático, uma moça linda, inclusive.
A mulher mais linda de Trindade. Ô, Breno, que é sortudo, viu, Ney? Eu vou ter de discordar de você, mas eu respeito a sua opinião, você tá certo, né? Eu conheci a Ruana, eu era menino, eu era adolescente, ela também, ela não me conhecia, eu conhecia ela. Eu olhava ela passando e falava assim, nossa, essa menina é linda demais, a mulher mais linda que eu conheço. Não é de ver que eu casei com Assim, ela. não discordando, né? Tirando o Breno, não. É porque assim, eu também sou casado e para mim a mais linda é a minha esposa. Mas com todo respeito, a Ruana realmente é uma mulher muito bonita. É verdade. E aí juntou todo esse pacote muito inteligente também, muita Sim, facilidade de vender, muita habilidade de venda. Ela veio de uma família com time comercial, sim, Renato, pai dela, o Renatinho, Leonete, né? A sim. Renata também. E Pessoal muito empreendedor também, muito né? Muito empreendedor, empreendedor. que veio do Pará também, conterrâneo do Ney, né? Isso aí, pessoal, gente boa. E aí eu vi aquilo e eu via que estava começando também o movimento do marketing de influência. Uhum. Então eu me especializei ali no marketing do tráfego pago, mas eu via o poder também do marketing de influência. Eu comecei a provocá-la quanto a isso. Falei, Juana, vamos pegar seu Instagram, vamos começar a fazer alguma coisa nesse sentido, vamos aproveitar esse talento natural que você tem e profissionalizar isso. E virou o que virou. E ela comprou ideia, Comprou a ideia. já de bate pronto ou teve um pouquinho assim de receio no Foi início? de bate-pronto, Que né? bacana. Foi de bate-pronto. A gente tem essa cumplicidade, essa parceria muito grande. As ideias que eu tenho, ela topa, mesmo as mais loucas, e eu também topo as ideias dela. Inclusive, Breno, é uma pessoa para a gente trazer aqui na bancada, né? Sem A dúvida. gente conhecer um pouquinho das experiências também, principalmente nessa questão, né? No dia a dia do marketing de influência. Né? Que hoje Exatamente. ela tem uma experiência muito grande para compartilhar também. Isso. Eu acho legal a gente compartilhar com a nossa audiência, né, os pontos positivos, assim, de forma bem resumida do tráfego pago com o marketing influencer. Só deixando claro que tráfego não tem nada a ver com tráfico de drogas, nem nada, né? Isso. É só aquela questão do tráfego igual de carros que ficam passando ali na rua, né? O Gustavo até fez uma referência num podcast anterior, Legal. tráfego, né? Isso. Com E, né? Com I não, de tráfico não. Exatamente, bom a gente deixar isso aí claro. Então, esse tráfego é quando a gente paga para um buscador, para um mecanismo que tem um algoritmo ali por trás, localizar a pessoa que é a ideal para adquirir seu produto, seu serviço, o acesso que você estiver vendendo, né? E ele é muito legal, muito poderoso. Já compartilhamos aqui algumas vantagens. Em contrapartida, o marketing de influência ele é muito legal para se iniciar um relacionamento. Vamos imaginar, né, que a gente está numa roda de amigos e eu chego, eu sócio aqui do Varejo Forte, e começo a falar ali para os amigos. Meu sistema é muito legal, meu sistema entrega excelentes resultados por um custo muito acessível. É diferente da pessoa mais popular daquela roda chegar e falar, cara, o sistema ali do Ney e do Breno é muito bacana. Sim. Ele funciona bem, eu conheço, eu experimentei, que o marketing influência tem muito disso. Acaba gerando muito valor para a marca, né? Gera muito valor para a marca. E é diferente uma pessoa, a pessoa referência ali naquele grupo falar, de você mesmo falar. Sim. Então, para introduzir a sua marca, o marketing influência é fantástico, ele é muito poderoso. Sim. E eu sou um pouco tendencioso para falar, mas eu acredito que a Ruana seja a influenciadora digital mais querida de Trindade hoje. Ela deve estar ali na casa dos 80 mil seguidores, boa parte aqui de Trindade e Goiânia, que são as regiões que ela mais atua. E isso daí nos deu uma liberdade muito grande para a gente criar a Estela. A gente ficou naquele pensamento, poxa, e agora? Como é que vai conciliar os negócios, os trabalhos e a criação da Estela? A Estela estava ali nascendo. E aí isso deu a possibilidade dela estar junto com a Estela e trabalhando, atuando profissionalmente. O período de maior crescimento da Ruana foi durante a pandemia. A gente ficava muito preocupado, como vai acontecer, muitos negócios fechando, muitas portas fechando, muita gente perdendo emprego. Aí a gente teve a ideia, conversando junto, como que a gente pode ajudar nisso? Vamos abrir o Instagram da Ruana para as empresas pequenas, locais aqui, anunciarem gratuitamente. E foi assim que ela começou a divulgar. Bacana. E a gente recebeu cada depoimento emocionante, né? Poxa, meu comércio estava para fechar e graças a Deus, graças à ajuda de vocês, a gente conseguiu segurar os funcionários, não demitimos.
E depois disso, depois que passou aquele surto inicial, aquela loucura do início da pandemia, aí a gente começou a profissionalizar mais. Começou a comercializar esse serviço e está sendo muito bem aceito. Então, assim, para vocês que estão nos assistindo aí, depois eu vou pedir um complemento para o Breno aqui, mas assim, resumindo, às vezes você tem uma loja física ou loja online, né? Independente se é físico ou se é online, você abriu sua loja. O que é o segundo passo, o grande desafio? Você trazer fluxo de cliente para dentro da sua loja, né? Você pode ter montado um excelente ponto comercial, uma excelente estrutura, né? Mas se não tiver fluxo de gente, de clientes ali dentro da sua loja, vai ser difícil você conseguir prosperar, né? Conseguir crescer o seu negócio. Então, eu comento muito com os nossos clientes justamente isso, principalmente no mercado online. O Breno está aqui, pode falar também para a gente. Está aqui para isso mesmo, para compartilhar com a gente. Existe muita ilusão, às vezes, da pessoa de montar um e-commerce, um site ou algo, e sentar em casa ou deitar no sofá e esperar os pedidos cair, né? Eu costumo falar muito para os nossos clientes que da mesma forma que a loja física, que você vai ter que, sei lá, fazer um carro de som, soltar um panfleto na rua, arrumar, fazer uma parceria às vezes com influência, alguma coisa assim para gerar fluxo para a sua loja, isso também acontece no meio digital, no caso do e-commerce, né? Ou que você esteja no marketplace, o que? Tentar gerar esse fluxo, que é o que a gente falou do tráfego, né? Tráfego de pessoas, de usuários chegando até a sua plataforma. Então, é para isso que existia, o Breno atuava nessa linha, hoje existe vários outros profissionais como gestores de tráfegos, para trabalhar gerando fluxo ali para o seu negócio. Só é para mercado online? Não, para loja física também. Para loja física também. Às vezes você tem um restaurante, um pit dog, alguma coisa assim, isso também se aplica para a mesma questão. Mas a principal importância é gerar o fluxo para o seu negócio. Agora, só isso também não vai resolver, né, Breno? Exato. Aí você tem que ter a outra ponta no seu negócio, aí, um atendimento qualificado para receber esse fluxo que está chegando. Da mesma forma que a sua loja física. Você tem ali os seus vendedores para atender, no online é a mesma coisa. Você tem que ter alguém preparado para absorver esse fluxo que está chegando, tá? Então, se você tem intenção, se você já atua hoje no comércio online, né, comércio eletrônico ou comércio físico, é importante. A gente já tem vários podcasts, a gente já trata muito sobre essa questão também. É importante você pensar nesses pilares, né? Qualificar bem sua equipe, tentar gerar o fluxo, ter uma boa ferramenta de gestão para te ajudar aí em todos os processos. O Breno quiser complementar nesse sentido. Quero sim, Ney. Eu vou usar o exemplo aqui do marketing digital, que é o que a gente está falando, mas isso funciona para toda ferramenta de marketing. O marketing, a gente brinca que é uma lupa. Então, ele vai ampliar o alcance do seu produto, do seu serviço, daquilo que você está fazendo. Então, se você está fazendo algo ruim, se o atendimento está ruim, se o produto não está legal, você vai potencializar aquilo. Mais pessoas vão ver aquilo, né? Sim. Então, é muito interessante investir em marketing. Na verdade, é indispensável. A empresa que ela quer sobreviver, que ela quer crescer, ela precisa investir em marketing, mas ela precisa também fazer essa tarefa de casa, como o Ney falou. Tem que se preparar, tem que fazer um bom atendimento, fazer boas entregas. E nenhuma empresa consegue se sustentar só de clientes novos, precisa da recorrência. Sim. A melhor forma de você gerar essa recorrência, de você fidelizar o seu cliente, através de um bom atendimento, de um bom produto, né? Uma dica que a gente pode dar aqui, Ney, poxa, estou aqui no meu comércio pequeno, não sei como contactar um influenciador digital, não sei como fazer esse tal de tráfego pago. Uma coisa que você pode começar hoje, que nossa audiência pode começar hoje, é expor o seu rosto nas suas redes sociais. É muito interessante. A Ruana foi comprar um produto recentemente pela Shopee. Produto de alto custo e tal. Eu falei, amor, mas na Shopee, muito complicado, né? Você compra um negócio, vem outro, vem de fora do país e tal. Ela não. Eu vi eles pelo Instagram. Eu vi o dono mostrando como que faz o produto. Olha só. Olha só que legal. Uma coisa simples. Você se apresentar, você falar quem é você, contar a sua história, mostrar você ali montando seu sanduíche. De certa forma, isso até humanizar, né? Humaniza a marca. O atendimento, o produto em si, né?
Mas aí, Breno, assim, às vezes a pessoa que está nos assistindo aí pensa assim, nossa, mas eu tenho vergonha, não sei o quê, tem medo de falar. O que você pode falar para esse pessoal Aí eu aí? lembrei que eu comecei a responder a sua pergunta da hipnoterapia e não terminei, né? Aí a gente vai para outra parte, Agora é né? uma O ótima... complemento, o complemento. Exatamente, uma ótima deixa para a gente voltar naquele ponto. Então eu fiz essa transição das exatas para humanas e agora eu estou num contexto em que eu entendi que o McDonald's consegue mexer com a parte mais interna ali da nossa mente e te despertar um apetite de uma coisa que você nem estava querendo comprar. Ele consegue te vender e eu fiquei curioso para aquilo, como que aquilo funcionava, como que ele tem acesso a isso. Paralelo a isso, eu sempre fui encantado com a hipnose de entretenimento, a hipnose de palco. Inclusive, foi uma das minhas atuações no empreendedorismo. Já promovi alguns eventos de humor, sou apaixonado de stand-up aqui em Trindade, e inclusive um deles foi o Hipnomedic, uma mistura de hipnose com mágica. Na época, fiz uma parceria com o Marco Aurélio Torquato, ele trouxe esse evento, eu ajudei ele na divulgação, e com o Fernando Souza. E foi muito bacana. E eu olhava aquilo e ficava pensando, poxa, a pessoa come uma cebola com gosto de maçã, como que nossa mente é poderosa a tal ponto, né? Uhum. E estudando isso, eu vi que também poderia ter soluções para o bem-estar da pessoa, para ela se melhorar, para ela conhecer, para a gente se conhecer, o autoconhecimento e se libertar de vícios, de maus hábitos. Inclusive, hoje a minha maior atuação são em casos de ansiedade, depressão e tendências suicidas. É incrível a quantidade de pessoas que pensam em se suicidar, que pensam no suicídio. E pessoas, às vezes, até próximas a gente nem fica sabendo. É uma estatística que, inclusive, a mídia mascara e realmente tem que mascarar, porque senão as pessoas surtariam. Sim. E eu vendo as pessoas que poderiam ter uma melhora com isso, decidi estudar, me aprofundei, fui lá para São Paulo estudar numa escola chamada Omni. Ela está presente em 26 países, com sede na Suíça, e é a maior referência em hipnoterapia do Brasil. Fui lá, fiz minha graduação, fiquei encantado e me ajudou tanto, fez tão bem para mim, para minha família, que eu decidi ajudar amigos e familiares próximos. De repente, tinha outras pessoas me procurando. Breno, faz comigo, faz esse processo terapêutico, me hipnotiza, eu quero entender o que aconteceu na minha infância, por que eu sou assim hoje, por que eu tenho medo das câmeras, por que na hora que eu vou falar em público eu travo, eu gaguejo. Inclusive esse medo, Ney, está muito ligado à nossa autoimagem, à nossa necessidade de aceitação. Sim. Geralmente o trauma começa ali na infância, quando a criança precisa apresentar um trabalho ali na frente da sala, de repente um coleguinha faz uma brincadeira, tem algum professor extremista que fala, você não vai ser ninguém na vida, você vai ser um... Talvez até antes, né, Breno? Talvez até dentro de casa Dentro também, de casa. com próprios pais, né, também, que às vezes reprime também, né, algumas situações, né? Ney, pela neurociência a gente entende que 90% dos traumas gerados são ou pelo pai, ou pela mãe, ou pelo professor. E aí a gente descobre uma grande responsabilidade, né? Como que a gente está criando nossos filhos? Sim. Quais programações a gente está colocando ali na mente dele? Quais bloqueios, quais traumas, né? E essa responsabilidade também do professor é muito grande. O professor, antigamente, ele era muito mais respeitado, uma pena. Hoje, Sim. muitas pessoas não respeitam os professores, mas é uma profissão linda, maravilhosa. Que seria de nós ser os professores, né? E a responsabilidade deles é muito grande. Infelizmente, alguns professores hoje optam por colocar ideologias nas cabeças das crianças. Sim. E o professor não está ali para isso, ele está para ensinar e mostrar as As possibilidades, né? possibilidades. A educação mesmo, inclusive a gente reforça a importância do pai, da mãe, a obrigação da educação é dos pais. Sim. Então isso daí vem de casa. E os primeiros 7 anos da mente de uma criança, ela está totalmente aberta. Você escreve nela o que você quiser. Se você criar os seus filhos em um ambiente em que ele se sente seguro, que ele se sente amado, ele vai crescer uma criança confiante, uma criança saudável e tem de tudo para ser um excelente adulto emocionalmente falando, ter uma saúde mental forte, muito bem consolidada. O contrário também, se a criança cresce num ambiente ali de turbulência, sofrendo, violência verbal,
até mesmo agressões, né? Ele vai crescer uma criança insegura, ele vai formando programações negativas, que vai sendo reforçada ao longo da adolescência, depois quando chega na fase adulta, tem uma propensão maior, infelizmente, para ou viver ali no passado, na depressão, ou viver só no futuro, na ansiedade, né? Uhum. E esse é o mal do século. Com Quem, certeza. quem consegue estar presente numa conversa com os amigos, sem parar ali para olhar o celular, sem ficar pensando em outra coisa, né? E isso daí me despertou, e é uma outra frente de atuação. Eu atendo aqui em Trindade, atendo em Goiânia como hipnoterapeuta. E Uma hipnose clínica mesmo. é uma hipnose clínica, Uhum. não é para fins de entretenimento, é para fins de autoconhecimento e de se libertar daquilo que você está passando naquele momento. Seja ansiedade, uma depressão, um vício, uma doença de origem emocional. Hoje a própria medicina, ela já considera algumas das doenças que ela tem essa origem emocional. Você vai lá, faz uma bateria de exames, um check-up, poxa, seu organismo não tem nada, de onde está vindo essa doença? Sim. Nossa mente é muito poderosa, ela por algum motivo, ela acha que você precisa passar por aquilo, ela acha que está te defendendo, que está te protegendo, e ela te protege de umas formas bem estranhas, às vezes até mesmo com doenças, Sim. com bloqueios. Nesse exemplo que a gente estava falando da pessoa que não quer se expor, não quer ligar uma câmera, não quer falar, não quer conversar em público, é uma forma de defender. O cérebro, uma parte dele não amadurece, uma parte da nossa mente Ser uma espécie de evitar um julgamento. um julgamento, uma parte da nossa mente, a principal, a que nos controla, governada ali pelas emoções e que rege todo o nosso corpo, controla ali nosso estômago, nosso intestino, a nossa garganta. Aí na hora de você falar, de repente você trava, você começa a gaguejar, as mãos começam a suar, dá uma diarreia, uma dor de barriga. Tem doenças também, como por exemplo a azia, uma queimação, né? Cada pessoa reage de uma forma, mas é ali a sua mente te controlando, falando: você nunca mais vai passar por isso e eu faço questão de evitar, eu faço É, questão de te proteger para que você não passe mais por isso. é engraçado, pessoal, porque é um território ainda muito desconhecido também, né, Breno? Muito. Alguns estudiosos, vou dar um exemplo de um dos maiores estudiosos ao longo dos anos, próprio Freud, né? Fala que da nossa mente, 10%, em torno de 10% é o nosso consciente, né? E 90% está ali submerso no inconsciente, né? É um território ali que a gente, como ciência, falando como ciência, ainda desconhece muitas coisas, Uhum. muitas coisas. E é nesses 90%, vamos dizer assim, que está todas essas questões, né? Os controles emocionais, essa questão, um simples fato, falar assim, para de respirar aí agora, você não consegue fazer isso. Uhum. Isso acontece naturalmente, é uma programação natural do ser humano, né? Mas, Exatamente. querendo ou não, há alguém ali controlando isso por trás, que Uhum. é, né, uma rotina automática. Alguém pode falar desse jeito, sim, mas entendido como um inconsciente, né? Como Isso. inconsciente. Interessante que esses 10% que o Ney falou, a parte consciente, a parte que realmente a gente tem conhecimento disso, que a gente tem consciência, é a nossa parte racional. E quantas das vezes a gente se julga racional, né? Poxa, Sim, eu vou tomar essa decisão racionalmente, vou fazer todos os cálculos possíveis e vou conseguir chegar lá. E na hora da gente ver na prática, no dia a dia, a gente não consegue seguir aquilo que a gente se propôs a fazer. Porque, de fato, o controle não está nessa parte consciente, nessa parte racional. Está lá na parte mais sim. profunda, na parte emocional, que foi muito guiada pelas experiências que nós tivemos ali, com os nossos pais, com as nossas famílias. Verdade. Assim, eu sou um apaixonado por essa área também, uma conversa que a gente poderia fazer um podcast só disso, só falando sobre isso, né? Uhum. É uma área muito ampla e mesmo se a gente fizesse só disso, a gente com certeza não conseguiria abordar todas as questões, né, Breno? Mas eu queria pedir para você comentar também até que ponto esses bloqueios, esses traumas, essas situações podem afetar no quesito do sucesso ou não sucesso do empreendedor, do empresário ali. Vamos pensar no empresário que tem que... Porque, assim, no geral, o brasileiro, ele tem
uma vontade, um sonho, né? Um desejo muito grande de conquistar, de montar sua empresa, de crescer, tal. Só que as estatísticas mostram que a grande maioria, mais de 80%, não passam de 2 anos. Uhum. Por várias conversas que a gente já teve até aqui na bancada, muitas já foi citada, falta planejamento, falta plano de negócio, falta capital, falta preparo. Mas até que ponto tem também um fator emocional, Breno? Assim, é algo que hoje me preocupa. Eu também decidi estudar, ir mais a fundo nesse quesito. Mas como você já está um nível acima, eu gostaria que você compartilhasse com o pessoal que está nos assistindo também. Vamos lá. Né? A que ponto que isso influencia? Olha só, a parte racional é muito importante para o negócio. A gente precisa fazer gestão. O empresário, basicamente, ele tem duas funções. Ele precisa gerenciar o negócio. Como que você gerencia? Por técnicas de gestão. Você gerencia recursos e processos. Você tem o processo de ponta a ponta, você controla, monitora, treina as pessoas para aquilo e acompanha. E a segunda parte, a segunda função do empresário é liderar. E a gente pode definir a liderança como inspirar. O seu primeiro cliente é a sua equipe, seus funcionários, bem que eu não gosto muito de usar esse termo, né? Porque quem funciona é máquina, né? Sim. Colaborador, a pessoa que está ali no seu time, na sua equipe, no seu dia a dia. Então, você precisa, como empreendedor, como empresário, você precisa liderar as pessoas e gerenciar seus recursos e seus processos. Gestão e liderança, isso daí é indispensável, todo mundo tem que ter. Agora, por essa parte da mente, isso daí influencia demais, né? Uma empresa, ela não quebra, quem quebra é o dono. Por trás de todo CNPJ tem um CPF. Um CPF forte constrói vários CNPJs fortes. Um CPF fraco vai conseguir quebrar o CNPJ muito rapidamente. Quem criou o CPF, eu e o Ney somos cristãos, a gente comunga dessa mesma ideia, desse mesmo estilo de vida, né? Quem criou o CPF foi Deus, então ele é perfeito. Ele me criou, ele te criou, nós somos a imagem e semelhança dele. Agora, quem cria as empresas somos nós, a gente cria, a gente fecha a empresa, não tem problema nenhum, do mesmo jeito que a Apple pode fechar ela, é tranquilo isso daí. E ninguém, Ney comentou aqui agora há pouco sobre a humanização da marca, ninguém quer conversar com uma empresa. O ser humano quer se relacionar com o ser humano. Com pessoas. Então, mais uma vez reforçando, importante é aquela identidade, você ter uma pessoa ali por trás, dando a cara. Se for o dono da empresa, melhor ainda, né? Se não for, que seja alguém contratado para isso, para fazer essa humanização da marca. Agora, voltando à provocação do Ney, Ney, geralmente quem quebra primeiro é o CPF, é a pessoa. Quando o líder da empresa, seja ali o CEO, o empresário, o dono, ou o executivo maior, ou o head ali, ele não está bem, quando ele está numa crise de ansiedade, ele vai passar isso para a equipe. Sim. A equipe é um reflexo do líder. Quando ele não tem aquela liderança, quando ele não tem aquela postura, quando ele não está bem fisicamente, quando ele não está bem mentalmente, é inevitável. Sim. A empresa vai sofrer junto. Então, vários empresários me procuram por conta disso, em especial por conta da procrastinação nele. A gente comentou aqui sobre a depressão, que é você viver remoendo o passado, ou a ansiedade, você viver num futuro que não existe. Mais de 80% dos nossos medos do futuro nunca vão existir, nunca existiram. Mas a gente, nossa mente tende a ser traiçoeira, nos levando muito ao futuro. Mas beleza, aquele pouco tempo que a gente consegue viver ali no presente, muitas vezes a gente não consegue produzir. Nossa produtividade às vezes é baixa, não tem energia suficiente para aquilo, né? Então, alguns empresários me procuram nesse sentido. Como você pode me ajudar a viver o presente? Como você pode me ajudar a deixar essa procrastinação de lado? E quando a gente faz ali o processo de regressão, muitas vezes voltando na barriga da mãe ou nos primeiros anos de vida, a gente percebe que teve alguma programação ali que travou a pessoa. Foi instalado, da mesma forma que é instalado um hábito, foi instalada uma crença negativa, uma programação negativa. Um exemplo muito, muito prático que boa parte de nós temos é a relação com o dinheiro. Nós, às vezes, crescemos numa família em que a mãe e o pai toda hora falam: dinheiro é sujo, não pega no dinheiro, dinheiro traz infelicidade, o dinheiro traz doença, o dinheiro, o rico é explorador, o rico às vezes faz falcatrua, isso e aquilo. Então a criança foi crescendo nesse ambiente. Às vezes ela nem lembra disso mais, mas lá no subconsciente está programado isso.
Então, quando ela começa a empreender, o negócio começa a ir bem e começa a entrar caixa, entrar dinheiro no caixa, ela fala, na verdade ela não fala, ela não sabe disso, né? Deixa, Inconscientemente, ela. inconscientemente ela começa a expulsar o dinheiro da vida dela. Sim, Ou ela começa a gastar tudo, ou ela começa a dar preferência para oportunidades, para negócios em que ela vai se livrar do dinheiro. sim, Por quê? Porque está instalado lá que o dinheiro é sujo, o dinheiro faz mal, o dinheiro cria pessoas ruins, pessoas que não vão para o céu, tem muitas essas sim, programações ainda na mente do consciente coletivo, né? sim. Então, quem passou por isso, geralmente tende a procrastinar quando está indo bem no seu negócio. Começou bem, teve uma ideia boa, começou a empreender e de repente começou a desandar, não quero mais olhar para isso, começa a desviar, perder o foco. Entendi. Então a pessoa pode fazer uma avaliação aí, ela mesma, alguma reflexão, que ela vai perceber que tem uma origem emocional por trás disso. Bacana. Eu ia te perguntar, você já comentou a respeito disso, eu ia tocar justamente nesse assunto. Às vezes você tem aí exemplos de profissionais, de empresários, né, com situações difíceis, né, ou empresários que são extremamente agressivos com seus próprios colaboradores, né, muito estressados, né, aquele nervosismo ao extremo. Você tem o empresário que, como você citou, as coisas não fluem, financeiramente o negócio não prospera, né? E eu ia te perguntar justamente isso, você já comentou, mas então, enfim, existe também uma possibilidade de acompanhamento nesse sentido? Falando da hipnose clínica, existe já algo nesse sentido para ajudar esse tipo de pessoal, como tem a parte de psicólogos, né, que inclusive alguns até Uhum. fazem acompanhamento, mas na parte de hipnose também tem uma linha nesse sentido aí também. Existe, existe. Empresas nada mais são do que um conglomerado de pessoas. Uma pessoa teve uma ideia e chamou outras pessoas para vender para pessoas. Então tudo Uhum. gira em torno de pessoas. Então quando a gente tem ciência disso, primeiro a gente tem que se autoconhecer. A gente tem que saber por que eu estou nervoso hoje? O que me tirou do sério? O que gerou? Qual foi o gatilho que me levou até aqui? A gente primeiro tem que se conhecer e se gerenciar, a autorregulação É, das emoções. E depois a gente também tem que fazer isso com as pessoas, com as equipes, com os clientes. Não é todo dia que você vai acordar com um sorriso ali é para atender verdade. seu cliente, né? Mas nem por isso ele pode ser maltratado, ele Eu precisa estava ser lendo maltratado. um livro, Breno, até trazendo isso para a nossa discussão aqui, também nosso bate-papo, que fala muito sobre o mindset de crescimento e o fixo, né? Uhum, E, geralmente, os gestores que têm um mindset fixo, ele vai ter dificuldade de forma de... Ou a própria empresa tem dificuldade de crescimento, né? uhum. E esses mindset, tanto fixos quanto de crescimento, nada mais é do que a pessoa, esses traumas, esses bloqueios, né, que vão sendo aí, acompanhando a vida da pessoa por todo o tempo, né? E isso em algum momento precisa ser lidado, precisa ser tratado. Precisa, sem dúvida. É, a gente precisa estar são fisicamente, mentalmente, para conseguir empreender bem, para a É. gente conseguir Eu viver falo bem, até né? muito de um equilíbrio, né, Breno? Ver se Uhum, você concorda comigo. O físico, o espiritual e o mental. sem dúvida. Né? Tentar manter em equilíbrio. Isso aqui tem gente que se dedica demais ao espiritual e não cuida também do físico, né? Então, Uhum. por mais que às vezes a gente não goste de falar que nós, seres humanos, somos uma máquina, mas assim, é uma máquina perfeita, feita por Deus. Mas toda máquina ela precisa de equilíbrio. Não Uhum. adianta, se a gente pegar fazer analogia com o carro e pôr óleo demais no motor dele, vai dar ruim, né? Tem a quantidade certa. Também o combustível e todas as questões tem a quantidade certa. Se você pôr a mais ou a menos, a tendência de dar ruim. Então é a questão do equilíbrio mesmo, para a gente finalizar esse bloco aí, essas informações, você tentar manter o equilíbrio e se perceber que precisa de ajuda, buscar um apoio, né, Breno? Claro, Porque a gente, na vida, isso é normal, natural. A gente primeiro fazer uma autoanálise, se sentiu que precisa de um apoio, busca esse apoio. perfeito. Hoje já há uma abertura muito maior entre os homens para a terapia, né? E antigamente era só mulher que fazia terapia, né? Sim, O homem, aquele ser cascudo, fechado, não procurava. Hoje já tem uma abertura bem maior. Então essa parte da mente, do autoconhecimento, a gente tem que cuidar, como nem falou, vivendo equilíbrio. A parte do corpo,
Atividade física, se alimentar bem, é o combustível que você está colocando para dentro, né? Sim. Sem dúvida é fundamental. E essa parte espiritual, Ney, não tem jeito. Em algum momento da vida, quando a gente negligencia ela, ela bate. Em algum momento parece que está tudo dando certo, mas você sente um vazio. E esse vazio é a sua necessidade de se conectar com onde você veio, seu Criador, né? É verdade. Então é importante a gente alimentar a nossa fé, buscar conviver numa comunidade, numa religião, ler a palavra de Deus. Desafio qualquer pessoa, lê um capítulo por dia durante 21 dias, você vai ver que sua vida vai ser outra, vai ser totalmente diferente. Sim. Não tem como ser igual. Então a gente tem que alimentar, tem que nutrir nosso corpo, nosso espírito e a nossa mente. Isso aí, muito bacana. Olha, pessoal, a gente já teve muitas informações, a gente já está caminhando aí para o final, né, do nosso momento aqui do nosso podcast, mas ainda tem algumas questões que eu gostaria de aproveitar a oportunidade para a gente extrair, né, essas informações, esse conhecimento do Breno. Não é toda hora que a gente tem uma pessoa com essas informações, com conhecimento, né, não só em várias áreas, né? Desde a parte de TI, a parte de marketing, a parte mental, pessoal, né? E a cada tempo que passa a gente percebe que é necessário a gente ter esse entendimento maior, né? Uhum. Um das maiores mentes a estudar a questão da mente era um médico. Ele poderia ser um médico, né, normal, né, simplesmente atender ali o seu consultório e tal, mas ele se dispôs a estudar algo novo, algo que até então era novo. Né? E a gente hoje também, às vezes, estamos na nossa zona de conforto, né, Breno? A gente precisa sair da zona de conforto, querer buscar novos conhecimentos. Mas a pergunta que vem agora, que não quer calar, como organizar o tempo? Breno, várias atividades, vila, o atendimento clínico, como família, que é uma responsabilidade imensa, nossa como pais, como organizar o tempo, como fazer essa gestão de tempo para conseguir, e a que ponto isso também te atrapalha ou te ajuda? Como que funciona, Breno? Bacana, pergunta muito importante, Junei. Muitas vezes a gente acha que o nosso recurso mais escasso é o dinheiro, né? E está longe de ser. Nosso recurso mais escasso é o tempo. É a nossa vida. A gente tem aí, se tudo der muito certo, se a gente se alimentar muito bem, cuidar bem do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, a gente tem um prazo de validade. A gente tem ali 120 anos para a gente viver, né? Inclusive está na Bíblia. E o que a gente vai fazer com esses 120 anos? Com esses minutos que a gente vive? Como que a gente está vivendo isso, né? Já sofri muito com isso. Tento me regular, posso compartilhar com vocês algumas ferramentas, algumas técnicas que eu utilizo. Mas a principal, sem dúvida, é priorizar. Se você tiver clareza do que é mais importante na sua vida, você vai conseguir ter clareza para fazer essa priorização. Oportunidade vai aparecer toda hora. Mas qual que é o seu propósito de vida? Por que você está aqui nessa terra? Para que você veio? O que você está fazendo de bom? Qual legado que você vai deixar? Nesse sentido de priorizar, aí entra, vou tomar liberdade de dar meu viés próprio. Nossa prioridade, sem dúvida, é a nossa família. A gente tem as nossas obrigações perante a sociedade, as obrigações profissionais, mas a nossa vida é para a nossa família. A gente trabalha para levar o sustento para a nossa casa, para levar o que a gente pode de melhor para a nossa casa. Só que muitas vezes a gente, de repente, se pega tão comprometido nesse objetivo que a gente esquece de estar presente lá. Talvez a gente até esteja lá, né? Mas a gente não consegue estar com os nossos filhos, estar com a nossa esposa ou marido, né? E, inclusive, abrindo aqui um pouquinho, quando eu comecei nessa área da hipnose, do estudo da mente, eu tinha muita dificuldade para brincar com a minha filha, para brincar com a Estela. Ela era bem novinha e não tem ninguém na face da terra que eu amo mais que a minha filha. Imagina o conflito interno. Apaixonado pela minha filha, amo ela, mas não consigo estar ali 10 minutos por conta. Estava ali, o corpo estava, mas a mente estava pensando em outra coisa, com aquela desculpa de que não, eu estou preparando melhor para ela. Sim. Então, quando a gente começa com essas reflexões, a gente começa a definir as prioridades. No meu caso, e eu sugiro que o de todo mundo seja,
realmente a família. Quer dizer que você vai passar a maior parte do dia na sua casa? Não, a maior parte das pessoas, para nós, por exemplo, não dá, né? A gente tem várias frentes de trabalho. Para um empreendedor, essa conta nunca fecha, né? 24 horas parece É pouco. que é pouco, que nunca é o suficiente, mas que aquele pouco tempo que você esteja ali, que de fato você esteja presente. Uma oportunidade muito grande que a gente tem é na hora das refeições, ou o café da manhã, ou o almoço, ou o jantar. É muito importante que pelo menos uma vez ao dia a família esteja ali reunida, um queira saber de fato como foi o dia do outro, né? Não é só na hora que você busca na escola pergunta, e como é que foi seu dia? Não, demonstre interesse, viva Verdade. aquele momento, né? Eu tenho vivido algo recente, e até recente, tenho aprendido isso recente, que vem muito de encontro a isso, Breno, que é a gente viver cada momento ao extremo. Então, se você tem 5 minutos com a sua filha, com o seu filho, com a sua esposa, que sejam os melhores 5 minutos do dia para aquela pessoa. Eu acho que o grande problema nosso como humanidade é que a gente perde muito foco nisso. Estamos aqui conversando, mas aqui a mente já está em outro local. Então, se a gente está aqui, vamos ficar aqui, vamos aproveitar esse momento, vamos extrair o máximo possível desse momento. Se você está com a sua família, a mesma coisa. Se você está numa viagem, a mesma coisa. Se você está trabalhando, então vamos ao extremo também, vamos extrair o máximo possível. Agora a questão é que a pessoa está no trabalho, está pensando em casa. Está em casa, está pensando no trabalho. Está na escola, está pensando em casa. E nunca faz nada, porque ela nunca é, usa aquele momento realmente ali para poder, né, tirar o máximo de proveito daquela situação. Exatamente. Então, essa é uma dica de ouro, viu, Ney? Viver o presente complementa muito bem a questão da priorização. E se o empresário, o empreendedor que está nos ouvindo quiser ferramentas e técnicas para complementar isso daí, existem inúmeras na internet. Uma delas que inclusive eu uso é o Trello, mas vocês podem procurar outras ferramentas para gerenciamento de atividades. Então lá o que você precisa colocar? Você precisa colocar as atividades que são importantes, as atividades de rotina e as urgências. E essa urgência, tomar muito cuidado, porque a gente é mestre para virar bombeiro e apagar um incêndio. A nossa mente, o nosso corpo se sente muito produtivo quando ele faz um monte de pequenas coisas. Aí ele acha que está fazendo ótimo, mas o que daquele dia que você fez que vai servir para amanhã, que vai servir para a semana que vem, para o seu futuro? Muitas vezes nada, né? A gente só fica ali apagando um incêndio na rotina. Então é importante a gente ter listado, inclusive eu citei aqui o Trello, uma ferramenta online, mas pode ser muito bem uma folha de papel, pode ser um caderno. Anota ali quais são as suas atividades de rotina, o que você precisa fazer todos os dias. Então aquilo dali é sua obrigação, você tem que fazer, não dá para evitar. Essa é uma dica de ouro, pessoal. A gente anota as rotinas, anota do lado ali o que é a urgência que inevitavelmente vai surgir, mas quando a gente começa a trabalhar essa questão da importância, da prioridade, elas tendem a diminuir, mas você tem ali as 3 filas de atividades para você fazer. O que é urgente, o que é importante e o que é urgente. Então você vai conseguindo distribuir o seu tempo. Mais uma vez, você trouxe isso à tona, você trouxe isso à consciência. Quando você começa a fazer isso por 2, 3 semanas, já é o suficiente. Talvez você possa até abandonar o caderno. Por quê? Você já vai ter treinado a sua mente para conseguir filtrar. Isso daqui é importante? Isso daqui vale o meu foco? Outra dica, começa o dia, que é onde sua bateria está mais recarregada possível, ou ao menos deveria ser, né? Muitas vezes a gente acorda arrasado, parece que nem conseguiu dormir à noite. Mas começa o dia com a sua atividade principal, com o importante. Dedica a sua melhor energia ao importante. A rotina, a urgência, você vai complementando ali ao longo do dia. Isso aí. Uma última, para a gente encerrar, mas não menos importante, eu deixei a principal para o finalzinho. Vamos lá. Bom, tecnologia. Você é um cara lá da raiz, da essência nessa questão tecnológica. Dá para caminhar caminhar junto com essa questão humanas, espiritual, porque hoje recentemente eu iniciei também um curso, né, um curso de psicologia, e muita gente às vezes quando pensa assim, não, o cara é de TI, o cara é programador, o cara é analista de sistema, qualquer situação assim, não tem nada a ver com humanas, né, não tem nada a ver com essas questões de pessoas.
E não é muito o que a gente está vendo, mesmo com o chat GPT, com inteligência artificial, com tudo isso que tem vindo aí, substitui o humano, até que ponto a tecnologia substitui o humano, até que ponto a tecnologia consegue se desgarrar desse fator humano, ou realmente precisa desse fator humano, Breno? Eu queria que você nos passasse a sua reflexão sobre isso, como você navega por ambas as áreas. Eu creio que seja uma informação muito relevante para a gente. Legal. Ney, respondendo a primeira pergunta, não só dá para caminhar junto, como eu acredito ser inevitável. Vou usar o exemplo do analista de sistema, que é muitas vezes uma função muito técnica, né? Sim. Eu tenho que preencher ali um formulário de requisitos, eu tenho que levar aquilo para o programador, eu tenho que levar numa linguagem que o programador sabe programar. Mas se ele não conseguir conversar com o usuário do sistema, com a pessoa, que a gente usa ali o termo usuário-chave, usuário final, né? Não vai resolver de nada, ele vai construir uma ferramenta que não vai ter utilidade. Então, até mesmo para um cara que é extremamente técnico, é muito importante ele investir nessa área de relacionamento interpessoal, comunicação, saber dialogar, saber fazer perguntas, saber ouvir. Muitas vezes a gente não consegue ouvir, né? Tá lá o seu usuário te dando a dica. Poxa, se você mudar esse botão de lugar, vai me fazer ganhar 10 segundos e eu repito isso 100 vezes no dia, eu vou ganhar alguns minutos aqui por dia, né? Vai ser muito legal e vai aumentar a minha produtividade. Então, todas as áreas, até mesmo essas técnicas, a gente tem muito a ganhar se a gente tiver esse olhar mais humano, se a gente tiver empatia. E até questão de saúde, né? A gente vê aí o exemplo, um dos maiores líderes na corrida, vamos dizer assim, de tecnologia, que é o Elon Musk, né? Muito voltado hoje na parte de saúde, né? Desenvolvendo chips, eu já tenho algumas informações de chips sendo desenvolvido para ajudar no processo de cura do Alzheimer, né? Desse tipo de doenças. Eu vi recentemente, semana passada, uma possibilidade de implantar também um chip na cabeça de pessoas que estão totalmente em estado vegetativo, dando condições dela voltar a ter um diálogo, uma conversa com a sua família, né? Então a gente vê a cada dia mais a tecnologia caminhando junto com a saúde, tentando melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? E às vezes ainda tem uma grande parcela ainda um pouco fechada, acha que não, acha que é totalmente não pode casar, não dá para casar uma coisa com a outra, né? É verdade. Tem um outro exemplo muito interessante nesse sentido, né, que são os RPs, os sistemas de gestão de antigamente e os de hoje em dia. Inclusive está aqui o Valer Forte, o Ney vai poder confirmar isso aqui para nós. Antigamente, o sistema era tão complexo que você precisava ter treinamento para aquilo. Sim. Hoje não, hoje é tudo muito intuitivo. A tecnologia está avançando a tal ponto de que aquela caixinha preta que está ali por trás, aquilo dali já está pronto. Ninguém precisou ensinar ninguém a usar um Instagram, um Facebook, um WhatsApp, claro, salvo exceções, uma pessoa de uma outra geração, mais idosa, que não teve acesso àquilo em alguma fase da vida, mas em linhas gerais é muito fácil de utilizar. Então, por que vai ser o diferencial? Esse relacionamento, essa conversa, essa escuta ativa, essas melhorias conforme a humanidade das pessoas, as necessidades humanas da pessoa. É verdade, perfeito, perfeito. Eu vejo que a gente deve estar aí caminhando para uma nova fase de uma revolução. Não sei um termo correto, se vai ser revolução tecnológica, não sei. Mas eu tenho certeza que essa revolução que está começando a surgir, ela vai se dar nesse processo dessa união entre tecnologia e entendimento da pessoa em si, né, do ser humano em si. Eu acho que tem coisas muito bacanas, muito interessantes vindo aí para a gente. Estamos encerrando. Eu quero deixar a oportunidade para o Breno fazer as suas considerações finais, Breno. Eu quero te agradecer já de antemão por você ter tirado esse tempo para compartilhar conosco aí suas experiências, suas informações. Foi um momento de muito aprendizado para mim, com certeza foi também para o pessoal que está nos assistindo, né? E gostaria de te dar o tempo para você poder fazer as suas considerações finais, deixar também as suas redes sociais. A gente vai colocar na descrição do vídeo, né, os contatos, os endereços das redes sociais, mas o Breno está com a palavra também agora para fazer as suas considerações finais. Legal, vamos lá.
Ney, o aprendizado foi mútuo, foi muito bacana esse bate-papo. A única parte ruim é que a gente só toca nos assuntos, né, Ney? A gente Sim, fica naquela vontade de aprofundar. Eu e o Ney somos amigos há muito tempo, dá vontade desse bate-papo aqui. talvez a gente repete, né? Vamos fazer, quem sabe, uma parte 2, uma parte 3, Eu né? acho que vale a pena sim, né, Ney? A gente talvez ter uma live, né? A gente Sim, conversando bem à sim. vontade, E a live, a ideia da live é interessante porque dá possibilidade também do pessoal da interagir, né? Mandando interação. as suas perguntas. Com certeza vai ser para a gente uma maior satisfação poder passar conhecimento e responder ali também, né? É verdade. Ney, minhas redes sociais são @Breno Antonelli, todos os canais você me acha por lá. Mais fácil você me contactar é pelo Instagram, estou à disposição, estou à vontade. O interlocutor, a audiência que tiver alguma dúvida, algum ponto que a gente conversou, se quiser aprofundar alguma coisa mais, pode mandar uma mensagem lá que vai ser um prazer a gente aprofundar no assunto. Eu tô com 34 anos, né, e eu não sei se é depois que a gente vira pai ou depois que a gente chega nos 30. Só fazer não resolve, parece que a gente tem que fazer e compartilhar. É verdade. Então, essas experiências que a gente teve, que deu certo, essa que não deu certo também, dá muita vontade da gente compartilhar, da gente ouvir as histórias de vocês, da gente trocar uma ideia, mostrar o que deu certo, o que não deu certo. E essa troca é muito saudável. A gente sempre aprende muito, né? É Tanto aqui verdade. quanto nessas interações. Então, fiquem à vontade para mencionar. Estou à disposição para a gente fazer essa parte 2. Se os assuntos que vocês quiserem conversar também, pode colocar aí nos comentários que a gente vai aprofundar sim. Bacana. Muito obrigado, Breno, novamente, né? Que Deus possa te abençoar, abençoar a sua família, cobrir vocês com saúde, né? Com Amém. proteção, né? E da nossa parte, você já sabe, sempre precisar, pode contar conosco também, tá? Tá bom. Pessoal, muito obrigado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, acompanhar também as postagens anteriores, tá? A gente já está preparando um convidado aqui. O Breno, como faz parte também do projeto, ele vai estar conosco aqui também revezando nessa bancada, então vai ter outras oportunidades para você também aprender ainda mais, ficar um pouco mais inteligente com as informações que são passadas aqui na bancada, tá? Então, a gente já está em contato com uma pessoa, um próximo convidado. Logo, logo a gente já vai estar divulgando aí para vocês também. Então, não deixa de estar acompanhando. É importante você se inscrever no canal, ativar lá o sininho, para que você possa receber essas notificações sempre que for surgindo esses vídeos, tá? Por mais que eu sei que seu dia a dia às vezes é um pouco corrido, tem que resolver várias questões, se não dá para assistir o vídeo, coloca o áudio, vai ouvindo o áudio, né, do ladinho aí, mas não deixe não, a gente está aqui tentando gerar conteúdo para você, para poder te ajudar, justamente compartilhando as nossas experiências, sem nenhuma intenção imediata de receita, algo assim, é mais um formato de ajuda mesmo, tá? Então, quero agradecer você que está nos acompanhando até agora e até o próximo episódio. Muito obrigado. Valeu, galera. Valeu, Ney.